Quero convidar todos a abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 26, versículo 40 e 41. Amém? Diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, em todo esse capítulo 26, Mateus ele narra os últimos momentos de Jesus antes da crucificação dele. No início do capítulo, Jesus já começa a alertar os seus discípulos que a hora dele já estava chegando. E no versículo de número 21, Jesus já mostra para ele que ele já sabia de tudo, como que seria a morte dele. Jesus começa a jogar na mesa. Jesus fala assim: um dentre vocês vai me trair. Imediatamente um começa: eu não vou trair isso não, Jesus. Tô aqui, coladinho com você. Aí vem nosso amigo Judas e fala assim: não, Jesus, eu não vou te trair não, nunca te trairia. Aí Jesus vira para ele e fala assim: ô Judas, é você mesmo que vai me trair, cara. E Judas ainda continua na tema: não, Jesus, eu não faria isso nunca com o Senhor não, nunca te trairia. Mas o que chama mais atenção é que mesmo Jesus sabendo desse traidor, Jesus não deixou ele de fora da mesa. E Jesus ele deixa um exemplo muito grande para a gente de um verdadeiro evangelho. Evangelho que ama o pecador, mas ele não ama a prática do pecado. E o problema de hoje é que estão vendendo o evangelho onde que Jesus é aquele que passa a mão na cabeça. Ei, vinde como estais e permaneça como estais. Não é esse o convite de Jesus. Quando Jesus ele fala vinde como estais, é porque é para você vir pecador e ele transformar a sua vida. Não é para você permanecer na prática do pecado. Ou vendem aquele evangelho assim: ei, você pecou, você errou, aí Jesus vai te deixar lá no canto, vai te abandonar e você vai ficar de castigo lá. Mas o meu Jesus, mesmo eu pecando, mesmo você pecando, ele abomina o meu e o seu pecado, mas ele não deixa de nos amar. Mas nesse texto eu quero abordar com vocês sobre Jesus, o verdadeiro amigo. E nesse momento eu quero te fazer uma pergunta. Pode responder para você mesmo. Você tem sido o verdadeiro amigo de Jesus? Você tem sido fiel a Ele, assim como Ele é fiel com você? Essa pergunta é para mim também. Eu estou aqui, mas serve para mim também. Porque é muito fácil falar que Jesus é nosso verdadeiro amigo. E nós tem sido amigos dele como ele é o nosso amigo? E nesse texto nós lemos que Jesus ele convida 3 de seus discípulos. Esses 3 discípulos, que eram Pedro, Tiago e João, eram os 3 discípulos dos 12
a qual Jesus tinha mais intimidade, a qual Jesus mais contava. Aí ele pega e fala assim: ei, vem vocês três comigo, vão orar, porque está chegando minha hora. Aí Jesus chega um certo tempo ali, Jesus fala assim: ei, fica aqui, eu vou seguir um pouquinho mais adiante, mas vocês ficam aqui vigiando comigo. Aí Jesus vai, triste, angústia já batendo no coração de Jesus, sabendo que poucos minutos os soldados já chegariam ali para pegar ele, para prender ele, já para crucificar. Aí Jesus vai lá e ora: Deus, se possível, afasta esse cálice, mas faça a sua vontade. Aí Jesus vai, desce ali e fala assim: agora eu vou lá encontrar meus amigos que estão orando comigo. E chega lá, os três estão dormindo. Aí Jesus vai lá: ei Pedro, mas eu não pedi vocês para aqui, para vigiar comigo, orar comigo. Desperta. Aí Jesus volta de novo para continuar falando com Deus. Aí Jesus volta, tá os três bonitão dormindo ainda, de novo. Aí Jesus volta de novo pro monte, começa a orar, e volta. E os três continuam dormindo. Quantos de nós, em muitos momentos, a igreja, não só brasileira, não só aqui do Espírito Santo, mas a igreja do mundo inteiro, em muitos momentos, tem dormido diante de tudo aquilo que está para acontecer. E não é brincadeira, gente. A vinda de Jesus, ela é real. Jesus está voltando e a igreja está dormindo. Está chegando um tempo em que Jesus está trazendo um despertar do céu para a nossa vida. Tem muita gente morrendo sem alcançar a graça. Tem muita gente morrendo sem alcançar a salvação. E a igreja, ela continua dormindo. Nesse texto eu classifico aqui em 4 exemplos de amigos. O primeiro exemplo que nós temos é de Judas. Aquele que caminhou com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, e mesmo assim, por 30 moedas de prata, ele vendeu Jesus. Judas, ele trocou a eternidade por algo que causaria sua morte. Mas é muito bonito a gente virar e falar assim: nossa, Judas foi vacilão, né? Rapaz, Judas estava lá com Jesus, viu tudo que Jesus fez, mesmo assim o cara traiu. Rapaz, se eu tivesse do lado de Jesus, ei, a gente sem estar perto dele fisicamente, o contato que Judas teve fisicamente com Jesus, a gente tendo aqui, só a gente crendo, acreditando, vendo o que ele faz na nossa vida, em muitos momentos nós já traímos ele. Imagina se estivesse perto. Segundo exemplo aqui de amigo que eu tenho é de Pedro, aquele que estava com Jesus, que falou assim: ei Jesus, Jesus chega para eles e fala assim: ei, está chegando o tempo em que o pastor vai ser ferido e suas ovelhas vão se dispersar. Aí Pedro chega para Jesus e fala assim: ei Jesus, ainda que todos se dispersam, eu não vou sair de perto do Senhor não vou te abandonar não, vou estar aqui colado, vou estar junto com você. Aí eu imagino a cena aqui, Jesus chegando: ô Pedrinho, você não sabe de nada, meu amigo. Antes que o galo cante, você
me negará 3 vezes. E o final disso todos já sabem. E da mesma forma, é muito fácil a gente virar e falar: poxa, cara, Pedro, que foi um dos implantadores de igreja, o Pedro estava junto com Jesus, fez tudo com Jesus, era amigo íntimo de Jesus, e ele negou. Rapaz, Pedro é vacilão, hein, gente? Quantas vezes nós temos se olhado no espelho? Quantas vezes nós temos negado Jesus em diversas situações, diversas circunstâncias? E eu classifico um terceiro exemplo aqui de amigo de Pedro, Tiago e João. Aqueles que eram íntimos de Jesus, mas diante da aflição, da angústia de Jesus, eles dormiram. E nós também temos dormido em diversas situações, e Jesus tem avisado que vai voltar, mas a igreja até hoje tem dormido. E hoje o recado de Jesus para a igreja é: ei, igreja, acorda. Existem pessoas morrendo sem alcançar a graça, sem alcançar a salvação. Tudo isso porque a igreja ainda insiste em continuar dormindo. Tem pessoas em periferias, tem pessoas em vários bairros precisando ser alcançada pela palavra de Deus. Ei, a palavra de Deus não vai alcançar elas sozinhas. A palavra de Deus, ela vai alcançar essas pessoas através da minha e da sua boca. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o quarto e último exemplo de amigo que nós temos é do nosso verdadeiro amigo Jesus Cristo, aquele que desceu do céu para dar vida por mim e por você, por míseros pecadores que não, se fosse olhar pela lógica, não compensaria Jesus largar o céu para ser humilhado, para ser crucificado aqui na terra. Tudo isso é para me dar e te dar direito à salvação. Não é porque nós merecíamos, é porque Ele olhou para a terra, olhou para o ser humano, olhou para o homem, e Ele viu: ei, se eu não fazer isso, já está todo mundo no inferno. Ah, meu querido, Jesus é aquele que, mesmo sabendo que na mesa estaria aquele que iria o trair, o negar, aquele que duvidaria da sua ressurreição, aqueles que dormiram no seu momento de angústia. E o mais importante, Jesus não abandonou nenhum deles. E Jesus não tirou nenhum da mesa. Jesus, ele tinha todo o direito de falar assim: ei, Pedro, você vai me negar, sai. Judas, você vai me trair, sai. Mas ele não fez, porque o propósito dele na terra era trazer salvação, é nos dar um lugar no céu junto com Ele. Isso não está tão longe de acontecer, gente. Não está longe. Todos os sinais já estão se cumprindo. Se você abrir a Bíblia e começar a esfolhear e começar a ler todos os sinais que iriam acontecer nos últimos tempos, gente, já está acontecendo tudo. E não é de agora não, já está acontecendo, é de tempo. O que está faltando é a gente abrir os nossos olhos e começar a falar assim: ei, eu preciso alcançar mais pessoas, eu preciso levar mais pessoas comigo para o céu. E ainda tem muita gente precisando ser alcançada, é muito mesmo, gente. Mas nós, como igreja, nós vamos levar um monte de gente com a gente para o céu. Amém? Aqui eu acredito que tem uma igreja
que está despertada para cumprir o ID de Jesus. E o convite de Jesus é: desperta, igreja. Não troque a eternidade por minutos de prazer. Não troque a eternidade por aquilo que vai te levar diretamente para o inferno. Gente, lembre disso. O céu, ele é muito, mas muito real. João, ele descreve no livro de Apocalipse tudo, que as ruas eram como de ouro, os rios de cristais. Tudo que João, ele poderia descrever como o mais belo que tinha na terra, ele conseguiu descrever no céu. Não é que as ruas vão ser de ouro e nem os rios de cristais. Ele fala que é como. Ele faz uma comparação. Mas eu quero te falar algo. O inferno, ele também é muito, mas muito real. Sofrimento eterno. Fique de pé. E o mais interessante disso tudo, enquanto alguns discípulos se lamentavam, se escondiam, tinha 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, e Jesus ressuscita, vem até eles, conversa com eles, e eles não reconhecem Jesus. Mas aí já estava tarde, e eles chegam num lugar e: não, já está tarde, vem com a gente. E Jesus senta na mesa. Quando Jesus reparte o pão, eles reconhecem que ele é Jesus. Jesus desaparece. Aí eles vão até os outros display. O mestre está ressuscitado, o mestre está vivo. Isso que eu trago para a gente. Eles caminharam, viram tudo que Jesus falou. Ei, eu vou ser morto, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Mas mesmo eles caminhando com Jesus, eles não acreditaram naquilo, até eles verem Jesus com os próprios olhos. E Paulo, ele deixa para a igreja de Éfeso, lá em Efésios 5,14: ei, por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti.